Olá pessoal, tudo bom? Novamente aqui convidei o Tadeu Gasquez para uma aula super especial. Eu mesma já participei de umas 2 aulas dele, onde é uma nova abordagem, né, de se ver a astrologia, como ela influencia, né, principalmente no nosso nascimento, que são influências externas, não só, como todo mundo fala, internas. Então ele veio aqui explicar um pouquinho sobre, e espero que vocês com essa aula consigam também olhar de uma maneira diferente o próprio mapa de vocês e como tudo isso influencia, principalmente no nosso nascimento. Muito bem. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas pensam, né, imaginam, ou até foi colocado para elas certas crenças de que a criança que nasce, ela já nasceu com tal comportamento ou já vem com uma certa personalidade. Sim. E, na verdade, o mapa, ele é a partir do momento em que você nasce, a partir do momento que corta o cordão umbilical. Agora, uma das questões mais importantes que eu vejo, que confundem as pessoas, é a ideia de que a minha lua está em Áries, ou o meu sol é do signo de Leão, ou o meu ascendente. Então, essa questão confunde as pessoas, porque está dizendo que está lá fora, ou que está para fora, entende? E aí ela diz, como é que aquilo que está fora marca eu, ou desenvolve a mim mesmo? Então vamos lá, vamos colocar uma ideia aqui, isso é uma associação, é uma associação para que depois a gente possa utilizar, tá bom? Então leva isso como uma brincadeira e uma associação. A ideia é que alguém nasce ou alguém foi morar nessa casa, certo? Nós temos uma pessoa que de repente procurou um lugar, procurou uma casa, né? Procurou uma casa para morar, certo? Ela foi lá e encontrou uma casa e ela falou assim, vou morar nessa casa, gostei desse lugar. De repente, ela está ali, chegou com a mudança dela, trouxe as roupas, trouxe os móveis e tudo mais, e ela vai começar a organizar tudo. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Aí vamos dizer então que ela diz assim, essa casa está muito fechada, muito tempo fechada, vamos abrir uma janela. Vamos abrir uma janela. E deixar o sol ou o vento entrar. Então, de repente, ela abre, vamos dizer que tinha uma janela desse lado. Sim. Né? Do lado esquerdo. Mas, eu vou colocar a janela aqui, ó, como uma representação de que o vento veio desse lado. Então a gente diz que o vento, o ar entrou por esse lado. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá, se fosse você amanheceu e você estaria o quê? Arrumando seu armário ou arrumando ou pendurando alguma coisa na parede, um quadro, certo? Certo. Muito bem. Então eu digo para você, talvez você esteja um pouco ansiosa ou até um pouco irritado, dizendo assim, as coisas não vão caber ali, acho que não vai dar certo, essa casa é muito pequena, ou essa casa é muito grande, onde é que eu coloco as coisas? Tudo bem? É normal isso? Não. Tá, só que o que essa pessoa, né, está ali fazendo é uma questão tão consciente, ela está tão preocupada com aquelas coisas que tem ali na frente dela, que de forma inconsciente, ela não sabe, e talvez não perceba tão rapidamente, que esse vento que entra, vamos supor, né, porque ela foi morar ali recentemente, né? Quando ela abre a janela, certo? E ela abre essa janela e a 4 quadras ou 3 quadras desse lado tem uma indústria de tintas, uma indústria química. Química. Tá? Então aqui tem uma indústria química. Essa indústria química, certo? Química vai lá e produz um cheiro ou um vento que leva
o vento leva o cheiro Exato. da química, do fertilizante, da tinta. Uhum. Então eu te pergunto, essa pessoa que está aqui, ou se fosse você que estivesse ali, certo? Você estaria irritada só pelas coisas que você tem que arrumar? Ou será que esse cheiro do teu cérebro iria produzir uma certa irritabilidade para dizer que você estaria incomodada? Com certeza esse cheiro estaria influenciando. Isso. Então a pergunta é, você está, ou a pessoa está, inquieta, irritada e nervosa só pelas coisas que ela tem que fazer na casinha? Ou ela está irritada por uma influência externa? Por uma influência externa. Isso, então misturada nos afazeres dela Sim. e misturada no comportamento que ela tem, Uhum. Sim. está essa questão que a gente chama de inconsciente. Exato. Né? Uhum. Algo que move ela junto com o que ela está fazendo, mas que vem de fora. De fora. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. Então, de repente, vamos lá. Agora você me diz, será que ela vai ficar esse tempo todo só aqui ou ela vai para um outro ambiente da casa? Ela também vai para um outro ambiente da casa. Faz outras coisas também. Que isso? Então, vamos dizer que agora ela foi para o outro lado e de repente abriu outra janela, é isso? Isso. Então eu vou colocar uma janela aqui, que vai para o lado da casa da vizinha, talvez. Né? Mas ela não sabe que essa vizinha cozinha muito bem. Né? E ela está lá 10h30, 11 horas fazendo o almoço dela, com um tempero bem gostoso. Aquele cheiro forte. Então, essa pessoa que tem o hábito, de repente, de almoçar às 13 horas, né? Sim. Ela tem o hábito de almoçar mais tarde. Ok. Mas, então, o vento, vamos colocar a flechinha aqui, ó, a flechinha, o vento veio, passando pela casa da vizinha, o vento trouxe o cheiro, o odor daquela comida boa, daquele tempero bom. Daí eu pergunto para você, essa pessoa que está lá, arrumando todas essas coisas, que principalmente irritada, e tudo, nervosa, inquieta, e agora chegou esse novo cheiro, como é que ela está? Com fome. Com fome. Vem uma fome. Você sabe aquela coisa que vem um cheiro que de repente dá água na boca e te faz um barulho no estômago? Não é isso? Exato. Muito bem, então, quando o vento vem desse lado, ela fica com fome. Exato. Tá bom, será que então ela foi lá na geladeira e pegou um lanchinho? Com certeza. Né? Com certeza. Ela foi lá. Ela saiu ali, ela tá acostumada a 13 horas a comer, só que ela sentiu fez um aquele lanchinho. cheiro antes e fez um lanchinho. Tá bom, muito bem. Agora, o tempo passou, chegou às 13 horas, chegou o horário do almoço dela, o costume, né? O costume. Então ela foi almoçar. Talvez não comeu tanto como ela. Porque a gente tinha comido antes, mas foi. Isso, foi porque é um Por hábito. Por hábito. Isso, Muito bem. Passado o tempo, ela continua arrumando as coisas, e quando chega então, 4h30 da tarde, né, vamos dizer que aqui tem uma porta, eu vou desenhar a porta desse lado para representar o lado. Porque então ela está dentro da casa e quando o marido entrou, ele chegou e falou, querida, eu cheguei. Não é? Sim. Querida, cheguei. Quando ele então vem e entra, certo? Certo. Vamos dizer que do outro lado dessa rua, o vizinho, né? Então tem um hábito, ele tem um costume, 4h30 da tarde, os filhos chegaram da escola, alguma coisa assim, e a esposa dele fez aquele café gostoso, né? Como se fosse aquele café colonial que existe lá em Santa Catarina, sei lá. Sim. Tá? Então o marido chegou. Sim. Quando ele abre a porta e ela ali meio cansada das coisas que ela estava arrumando e fazendo e tal, será que ela vai querer chocolate? Não. Vai Será que ela fala o que pro marido? fazer um cafezinho. Então, aqui nós temos essa influência que chega, Do café. né? E então ela quer um café.
Pode ser? Pode ser. Tá bom, café. Café tem acento, né? Tá. Muito bem. Então, assim, vamos agora imaginar o seguinte. Lembrando que isso é uma associação para fazer perceber a dinâmica dessa pessoa morando nessa casa. Só relembrando, essa dinâmica também pode ser de uma criança que nasceu nessa casa e está submetida à influência da mãe que vive ali. Então vamos dizer que essa pessoa que está ali é a mãe e tem um filhinho que nasce, certo? Né? Ou existem pessoas, mas aqui é uma referência para esta que foi morar aqui. O tempo foi passando. Ela fica ali um mês, morando um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, não sei quanto tempo ela vai morar. Ela vai morar um tempo ali, certo? Mas toda manhã que ela abre essa janela porque diz, deixa o sol entrar. Então é de manhã, 8 horas, 8h30, sei lá, da manhã, ela inclusive vai tomar um café. Mas sutilmente, de forma sutil, misturada no ar e no tempo que chega, né? 9 horas, 8h30, tá esse cheiro que de uma certa maneira marcou o primeiro momento dela nessa casa e que de repente produz essa irritabilidade. O que você acha que isso pode fazer com o tempo? Pode criar uma doença? Será que pode afetar alguma coisa com os pulmões? Pode. Usando a ideia da psicossomática? Isso, psicossomática, exatamente. Sim. Então vamos dizer que anos e anos e anos ela é irritada. O marido pode chegar e falar, querida, desde quando nós viemos morar nessa casa, eu noto que você se tornou uma pessoa muito irritada. Será? Sim. Muito bem. Passado o tempo, todo esse tempo que ela está ali e tal, de repente, por exemplo, foi no médico. Todo ano ela foi fazer o exame dela, ela vai fazer o check-up. Daí um dia o cara chega e olha, senta ali na minha sala que a gente precisa conversar. Aí ele diz, olha, o ano passado você já estava um pouco fora do peso e esse ano você está mais fora do peso, então eu decidi conversar com você. Você tem uma ideia de por que ela poderia, depois que ela foi morar aqui e tal... Estar fora do peso? Por quê? Porque agora ela está fazendo um lanchinho antes da hora do almoço dela normal, porque ela sente o cheiro da comida da vizinha. Então ela está comendo mais. Então mudou o comportamento dela? Mudou. Isso, para mudar o corpo? Isso. Porque o sentimento relativo à fome gerou um novo comportamento diário que vai gerar uma situação corporal. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí, passada essa situação, o médico olha para ela e ela fica surpresa e diz, doutor, o que eu faço? Mas ele diz, olha, não é essa a única situação. Tem mais uma coisa. Você está com um nível de cafeína no sangue muito alto e talvez você desenvolva diabetes. Pode ser aqui um pequeno exagero, mas veja bem. Ela criou um hábito. Talvez ela tivesse horários que ela tomava o café antes. Ela tivesse já um costume com tudo isso. E agora se sobrepõe uma nova influência externa, morando muito tempo do lado dessas pessoas. Daqui nós temos que dizer uma coisa. A ideia do café não quer dizer que todas as pessoas vão desenvolver essa mesma questão. Associado à situação da irritabilidade, percebe? Associado a essa questão da alimentação, nós podemos ter uma pessoa que é mais influenciada que outras, então, por essa questão do café ou até do açúcar. Né? Então aqui é uma ideia gerando a situação do horário. Então ela começa todos os dias dela, 8h30, 9 horas da manhã, vem uma influência de irritabilidade por causa da química. Depois, 10h30, 11 horas, ela tem uma influência por causa da alimentação. E depois ela tem essa associação que pode virar um ritmo. Tudo bem? Então veja bem, o que nós estamos colocando aqui? Nós estamos colocando a ideia de que todas as pessoas, dentro de um ambiente de trabalho, porque alguém pode chegar no trabalho,
Alguém chega no trabalho e tem pessoas, tem o chefe, tem o trabalho, certo? E que ela, nesse ritmo repetitivo, dia após dia, vai associando comportamentos, né? E vai, às vezes, mudando o seu comportamento, e até pessoas dizem, nossa, você parece outra pessoa. Por quê? Porque durante o tempo de exposição com as influências externas, nós vamos criando registros e memórias, e essas influências geram um sentimento. O sentimento é química, o sentimento é química que derrama no nosso organismo e afeta nossas células, e as células vão ser afetadas conforme, né, as questões corporais. E com o passar do tempo, você vai ter o que a gente chama de psicossomática, ou, em algum sentido, que muita gente já se habituou a utilizar o termo linguagem do corpo, ou influência corporal. Sim. Tudo bem? Tá, então aqui é uma ideia a ser associada, porque nós vamos utilizar esse aspecto, principalmente aqui a ideia é da influência externa na vida das pessoas, tá? É uma influência que às vezes a pessoa sutilmente não percebe. No dia a dia não percebe. Mas que com o passar do tempo vai ser afetada. Vai. Lógico, algumas pessoas vão dizer assim, nossa, eu adoro esse cheiro da química, porque quando eu nasci, o meu pai era desenhista e artista plástico, então tinha sempre cheiro de tinta. Ela tem uma memória boa, né? Isso! Ela tem uma memória boa sobre esse cheiro. Um registro, né? Registro. Um registro que vem, que vivia bem, se sentia bem, mas que não é comum para todas as pessoas. Sim. Ter uma memória assim, ter uma memória Cada dessa. pessoa é diferente. Tá? Então, nesse sentido aqui, criava a irritabilidade. Não. Tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo, e quando a gente chegar no próximo vídeo, nós vamos usar essa associação. Para vocês entenderem o que a gente quer explicar no próximo. Isso! E aí que vem a surpresa da ideia. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.